Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. No vídeo de hoje falarei sobre a Ucrânia e a oportunidade de ouro que Hitler e a alta cúpula do Partido Nazista jogaram no lixo. A invasão alemã da União Soviética, conhecida por Operação Barbarossa e iniciada no dia 22 de junho de 1941, foi a maior invasão militar da história e envolveu quase 4 milhões de soldados alemães, italianos, húngaros e romenos. A gigantesca frente de combate, com mais de 1.200 quilômetros de extensão, foi atacada por 3 forças principais: o Grupo de Exércitos Norte, cujo objetivo era os países bálticos e a cidade de Leningrado; o Grupo de Exércitos Centro, cujo objetivo era a Bielorrússia, a Rússia Ocidental e a sua capital, Moscou; e o Grupo de Exército Sul, com um objetivo mais econômico e que englobava os vastos e férteis campos agrícolas ucranianos, abrindo também caminho para os valiosos e importantíssimos campos petrolíferos do Cáucaso. Apesar da heróica e desesperada resistência soviética, o avanço alemão foi imparável. Usando de técnicas e doutrinas avançadas no campo de batalha, os alemães cercavam divisões e exércitos soviéticos inteiros, obrigando-os à rendição. E foi assim que, entre junho e dezembro de 1941, os alemães conquistaram todos os países bálticos e alcançaram a cidade de Leningrado, cercando-a por completo. Também chegaram às portas de Moscou, e só não conquistaram a capital soviética graças a uma jogada de última hora de Stalin, que conseguiu trazer da Sibéria e do Extremo Oriente tropas frescas e bem equipadas, um evento que em breve também irei debater em detalhes aqui no canal. E no sul, grande parte da Ucrânia também caía nas mãos dos alemães, que se colocavam numa excelente posição para, em 1942, avançar em direção aos campos petrolíferos do Cáucaso. E foi precisamente na Ucrânia onde os alemães perderam uma oportunidade de ouro para vencerem a guerra. Apesar dos ucranianos terem lutado de forma firme e determinada contra a invasão alemã, quando se tornou finalmente óbvio que os alemães venceriam, a população local, que durante décadas tinha sofrido sob a dominação comunista, começou a ver nos alemães uma espécie de libertadores. Ainda estava muito vivo na memória dos ucranianos o terrível período de fome que ficou conhecido como Holodomor, que entre 1932 e 1933 resultou na trágica morte de cerca de 10 milhões de pessoas na Ucrânia. As perseguições, as prisões, a ausência completa de direitos e liberdades individuais, tudo isso criou nos ucranianos uma mágoa terrível com o poder central de Moscou. E quando a influência desse poder central desapareceu por completo no final de 1941, muitos ucranianos respiraram de alívio, pensando que nada poderia ser pior do que a dominação soviética, mas levaria pouco tempo para descobrirem que estavam enganados. Entre setembro e dezembro de 1941, com grande parte da Ucrânia dominada do ponto de vista militar, a administração da região foi transferida da esfera militar para a esfera civil, tendo sido criado para esse efeito o chamado Comissariado do Reich para a Ucrânia, cujo governador civil era Erich Koch. O governo de Koch seguia as diretrizes gerais estipuladas por Alfred Rosenberg, o ministro do Reich para os territórios ocupados no leste, e essas diretrizes tinham um único propósito: retirar daquelas vastas regiões tudo o que fosse necessário para o exército alemão na sua guerra no leste europeu, ignorando completamente as necessidades mais básicas da população civil local. No final de 1941, com o exército alemão literalmente atolado na neve às portas de Moscou, sofrendo com a falta de soldados após 6 meses de lutas intensas e sangrentas, generais alemães destacados na Ucrânia enviavam para Berlim relatórios nos quais informavam o sentimento favorável da população local com relação a eles. Erich von Manstein, considerado um dos generais mais talentosos de toda a guerra, chegou mesmo a dizer que com muito pouco esforço, a Alemanha poderia ser capaz de formar um exército ucraniano de quase 1 milhão de soldados.
Esses ucranianos poderiam engrossar as fileiras alemãs, substituindo as baixas e as tropas cansadas em alguns setores da frente. Mas de acordo com as diretrizes de Rosenberg, que eram partilhadas pela alta cúpula do Partido Nazista, com destaque para Hermann Göring e Heinrich Himmler, o destino dos ucranianos era a escravidão e a dominação completa. Apesar de terem sido criadas algumas unidades de combatentes ucranianos que lutaram ao lado dos alemães durante a guerra, com destaque para a 14ª Divisão das Waffen-SS composta por ucranianos, e algumas unidades auxiliares para policiamento da retaguarda, todo aquele gigantesco potencial da Ucrânia não foi aproveitado pela Alemanha na guerra. Hermann Göring chegou mesmo a dizer que apenas os ucranianos aptos ao trabalho escravo seriam poupados, e os que não pudessem trabalhar seriam mortos. De acordo com os planos de Hitler, todo o leste europeu seria colonizado por colonos alemães, com destaque para a Ucrânia e os seus vastos e férteis campos agrícolas, com os ucranianos servindo como mão de obra escrava para esses novos colonos. Para os nazistas, os eslavos do leste europeu eram pura e simplesmente sub-humanos. O governador alemão local, Erich Koch, disse em março de 1943 o seguinte: os alemães pertencem a uma raça superior, e até mesmo o mais desqualificado trabalhador alemão é racialmente e biologicamente milhares de vezes mais valioso do que o mais qualificado trabalhador ucraniano. Por isso, todo aquele sentimento favorável que amplos setores da sociedade ucraniana nutriam pelos alemães em 1941 foi pura e simplesmente ignorado e desperdiçado. Ao invés disso, os alemães preferiram explorar e escravizar, enviando para minas e fábricas militares na retaguarda quase 1 milhão de homens e mulheres, com a restante população sofrendo com a falta de comida e em constante perseguição pelos nazistas. De acordo com historiadores modernos, entre o final de 1941 e o início de 1943, se os alemães tivessem realmente se organizado nesse sentido, estima-se que entre 2 a 3 milhões de soldados ucranianos poderiam ter lutado ao lado da Alemanha contra a União Soviética. Se com soldados cansados e com linhas super esticadas de suprimentos, os alemães conseguiram chegar a Stalingrado e as portas do Cáucaso em 1942, ao mesmo tempo em que mantinham posições firmes a pouco mais de 100 quilômetros de Moscou, imaginem o que não teriam feito com mais 2 ou 3 milhões de soldados frescos, bem treinados e bem armados. Mas Hitler, felizmente para os aliados, preferiu manter-se fiel à sua agenda racista. Como se costuma dizer, racismo é burrice, até mesmo na guerra.